Olá, eu sou Simone Coutinho Sabino, psicóloga, 34 anos. Sou autora de alguns livros na área infanto-juvenil. Também sou autora de um livro na área da educação, meio que intermediando a psicologia com a educação, resultado até de um mestrado que eu tenho. E já tem um tempo que eu tenho tido vontade de começar a dividir mais com um número maior de pessoas as coisas que às vezes eu penso, as coisas que eu reflito, algumas conclusões que eu chego a respeito daquilo que eu faço, né, que é lidar com gente. Eu lido com crianças, adolescentes e adultos há todos esses anos e a gente aprende nos livros, a gente aprende nos congressos e a gente aprende mais ainda no contato com as pessoas. Então, eu falo que o consultório ele é a maior escola da vida que a gente pode ter. Aqui dentro do consultório a gente tem um mini universo humano e é pouco pensar em atender só os pacientes. E como a gente está vivendo essa época aí, né, da tecnologia, dos canais de comunicação, das redes sociais, eu tenho sido assim provocada de dentro para fora a querer tentar deixar alguns recados. Porque, para falar a verdade, a gente vê as pessoas dando recados, né, de todas as naturezas na internet, nos canais, e fico na expectativa de que o que eu for falar vai ser legal para você que está ouvindo, que vai ajudar de alguma maneira. A minha intenção é fazer isso da forma mais espontânea possível, sem muita edição, sem muita preparação, que esse é meu jeito. Então eu prefiro até que de vez em quando eu dê aqui minhas gafes, que de vez em quando eu possa ter minhas pausas respiratórias, né, e deixar o meu pensamento fluir sem nem muito planejamento. Então eu estou fazendo esse primeiro vídeo com o objetivo meio que de me apresentar pela primeira vez, meio que com cara e coragem de começar isso, e ao mesmo tempo um pouco encabulada, mas com muita vontade de fazer. Então eu vou fazer. De vez em quando eu vou fazer um vídeo, vou trocar uma ideia com vocês, vou colocar uma coisa que eu pensei, que eu refleti, e vamos ver o que acontece. Né, que forma de comunicação é possível, que forma de troca, e que eu espero que seja sempre bastante construtiva, porque na verdade a gente vive uma época de movimentos contraditórios, né, de coisas construtivas meio que brigando com coisas muito destrutivas. E isso é um pouco a natureza humana. Nós todos temos essas dualidades, mas eu percebo que a gente está vivendo uma fase de uma certa falta de esperança no próprio ser humano, né, no nosso país, no mundo, que quando a gente olha em volta, a gente não gosta muito do que a gente vê, não. Eu tenho visto muito isso. Eu comecei fazendo isso, brincando um pouquinho lá no Instagram, porque eu nunca tinha mexido. Então lá eu tenho feito umas coisinhas e tem sido assim prazeroso e gostoso. E hoje pela primeira vez eu vou fazer um vídeo mesmo de apresentação, que eu espero que se sigam outros vídeos para a gente poder dialogar. Mas no de hoje, como eu estou falando de mim, estou falando da psicologia, eu queria dizer que a psicologia ela é uma ciência muito, eu gosto de dizer no meu cotidiano, que é audaciosa, porque a gente tem a pretensão de ajudar outros seres humanos. E existem muitas ideias em torno da psicologia ou do psicólogo que eu acho importante falar. Primeiro, psicólogo é um ser como outro qualquer, cheio de problemas, como todo mundo, tem as suas neuroses, tem as nhacas, tem os dias que está bem, tem os dias que está mal. Nós não diferenciamos em nada de nenhum outro ser humano. E aliás, quanto mais humano a gente é com a gente mesmo, melhor condição a gente tem de cuidar da humanidade dos outros, né, dos nossos pacientes.
E chega uma época, conforme meu caso, que vai passando muito tempo, a gente vai vendo na prática que a gente sabe muita coisa e a gente não sabe nada. Ainda mais no que diz respeito ao universo mesmo, da mente, da emoção, dos sentimentos, né, dos conflitos. E dentro dessa questão da psicologia é muito importante que vocês saibam que um terapeuta, para cuidar de alguém, ele precisa ser cuidado. Esse é um princípio que eu defendo na minha profissão assim, com muita veemência. A gente tem que ter um terapeuta também, para a gente poder se cuidar. Porque a gente tendo um terapeuta também, a gente vai lá, cuida do que é nosso, e na hora que a gente está sentado diante do nosso paciente, a gente tem a condição de estabelecer um vínculo aonde o meu ponto de vista, as minhas encrencas, as minhas neuroses, as minhas questões não deixam de existir, mas também consigo fazer com que elas fiquem em parênteses de uma forma tal que isso não vai na direção desse outro, para que eu possa olhar esse outro com as coisas dele, do jeito dele, e junto com ele a gente ir achando o caminho. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente se trata, nós mesmos, psicólogos, a gente mergulha tão fundo dentro da gente, a gente vai lá dentro de um universo tão bem profundo, que na hora que o paciente está conversando com a gente conhece alguma coisa daquilo, sabe? Num tipo de medo, num tipo de angústia, numa situação que ele está vivendo. E aí a gente não tem medo de ouvir o outro, porque de alguma maneira, como a gente mergulha na gente, a gente conhece os nossos próprios fantasmas, as nossas questões que estão ali nos perturbando, a gente meio que reconhece no outro a hora que ele está passando algo, ainda que semelhante ou muito diferente, mas a gente, quando a gente se permite ser, a gente facilita muito, né, a condição para o outro também ser. E eu acho tão super importante dividir isso, sabia? Porque eu vejo que as pessoas formam nessa área e costumam não se cuidar. E eu acho isso muito sério. Por isso que eu estou aproveitando o dia da minha apresentação para estar falando desse ponto a respeito da minha profissão. E a outra coisa que eu tenho muita vontade é de ir tentando dividir também coisas que vão além dos livros, que a gente aprende realmente no dia a dia, diante das pessoas, né? Seja sobre uma questão na relação com o trabalho, seja sobre o casamento, seja como eu lido com meus desafios, quais ferramentas que eu tenho para dar conta da vida, porque esse processo é um processo muito difícil. A gente encontra muitos livros de autoajuda, né, dando caminhos, a gente encontra muita gente falando de caminhos, mas a construção de verdade de um caminho para a gente poder dar conta de lidar com o que se passa no nosso mundo aqui dentro e o que se passa no mundo lá de fora, de uma forma o mais próxima da coerência possível, não é uma coisa fácil. Porque a maior parte de nós pensa, fala, mas na verdade às vezes o nosso sentimento e a nossa ação não está conectado com aquilo que a gente está defendendo. Então defender um ponto de vista, defender uma situação, fazer um julgamento de alguém, né, é uma coisa que às vezes está completamente desconectada daquilo que está se passando aqui dentro. E os seres humanos, de uma maneira geral, as pessoas, elas têm uma tendência muito grande ao ato de julgar, né? Então os comportamentos estão por aí na sociedade e as pessoas emitem opiniões a respeito daquilo, do que vem na televisão, né? Eu acho isso, fulano é aquilo. E no entanto, ninguém tem nenhuma ação que não tenha uma razão, por mais absurda que seja. A gente vê um ser humano que comete uma atitude muito horrível, monstruosa, né? E aí a gente tem o olhar da patologia, que vai mostrar que tem uma doença, a gente tem o olhar da parte do direito, que vai ter uma criminalização,
a gente vai ter o olhar popular do senso comum, que cada pessoa vai dizer uma coisa a respeito daquele comportamento daquele ser humano, mas a prática do dia a dia, lidando com as pessoas, mostra claramente para nós que qualquer comportamento que você for pesquisar e olhar mais de perto, você vai ver que aquele ser humano teve alguma razão, ainda que muito profunda, para ter tido aquela atitude, aquela postura, aquele ato. Por isso que ser humano é mistério. Eu sempre falo que ser humano é mistério. Né? E descobrir esse mistério é que é talvez o desafio, que é o que as pessoas chamam de autoconhecimento. Né, de um senso comum falar, exercitar o autoconhecimento. Mas a maior parte das pessoas não faz esse exercício, não sabe como fazer, vive bastante mecanicamente, um dia após o outro, e nesse um dia após o outro a vida passa, às vezes cometendo os mesmos erros, repetindo as mesmas atitudes, e a gente não vê no decorrer de um ciclo vital uma evolução, né? Onde a pessoa faz um crescente, um amadurecimento para quando chegar no envelhecimento a pessoa ter uma sabedoria. Então, o objetivo de eu estar vindo aqui de vez em quando trocar umas ideias é esse, é de falar de temas diversos dessa área humana que é tão desafiadora, né, e que a psicologia tem a intenção de decifrar, legendar, ajudar, né, colaborar para que a qualidade de vida humana seja melhor. Eu agradeço a todos de antemão e conto com a presença de vocês, né, de vez em quando aí para me ouvir ou ouvir o que eu tenho a dizer. Tá? Muito obrigada. Uma boa tarde.